Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Nos espaços tomados pela civilização, pode-se encontrar uma sensação de ordem e sabedoria. É algo que geralmente não se revela, mas esse é o fundamento da cultura e do progresso. Esse fundamento é conhecido como matemática. A matemática começa com o Teorema de Pitágoras, que é sempre o início de uma nova jornada por novos espaços. Desafiando Pitágoras. O Teorema de Pitágoras foi, por 2000 anos, considerado uma verdade imutável que avançou junto com a civilização humana. Mas um dia, as pessoas começaram a questionar o espaço criado por Pitágoras. O Estádio Olímpico de Beisebol de Changchun tem uma superfície perfeitamente reta. Usando equipamentos modernos de medição, marcamos um ponto e, a partir dele, criamos um pequeno triângulo retângulo. Para fazer um ângulo preciso de 90 graus para o nosso triângulo retângulo, usamos equipamentos modernos de medição. Os dois catetos desse triângulo retângulo têm 8 e 15 metros, respectivamente, enquanto a hipotenusa tem 17 metros. Depois testamos isso com o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os quadrados de 8 e de 15 são 64 e 225, que somam 289. O quadrado de 17, como previsto. Então decidimos aumentar o triângulo. Usando o mesmo ponto inicial no Estádio Olímpico de Beisebol de Changchun, aumentamos o triângulo até onde pudemos dentro da Península da Coreia. Para encontrar os pontos exatos necessários para fazer um ângulo reto preciso, usamos sistemas de localização por satélites, conhecidos como GPS. O segundo ponto que usamos foi o porto de Muko, a leste da província de Gangwon, na Coreia, que fica na mesma latitude do estádio de beisebol em Seul. Nós temos 8 satélites em funcionamento, o que parece bom. Podemos começar a medir agora. O terceiro ponto era uma praia ao longo do rio Kumgang. Tá. Conseguimos. Está bom aqui. O sinal de satélite está ótimo aqui onde eu estou. Tá ótimo. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, a exatidão das coordenadas do satélite é quase perfeita. De acordo com os aparelhos de GPS, a distância entre o estádio em Seul e o porto de Muko era de 181 quilômetros e 80 em uma linha reta. Enquanto isso, a distância do estádio até o rio de Kumgang era de 80 quilômetros e 52 ao longo de uma linha reta que formou um ângulo reto com a primeira linha. E a medida da hipotenusa era de 199 quilômetros e 51. Depois, elevamos esses comprimentos ao quadrado para ter certeza de que o teorema se aplicava a esse grande triângulo retângulo. Mas o resultado que tivemos foi bastante inesperado. Os resultados de nossas medidas reais não batiam com o que o Teorema de Pitágoras previa.
Tentamos outro triângulo, esse bem maior, cobrindo uma porção bem maior da Terra. Um lado era entre o Porto de Muko, na Coreia do Sul, e a ilha de Samos, na Grécia, lar de Pitágoras. O triângulo retângulo dessa linha levou a outro ponto na savana da República Democrática do Congo, no continente africano. Um enorme triângulo terrestre com milhares de quilômetros de cada lado, feito em um atlas. Medimos a distância real entre os pontos para ver se o teorema daria certo. O teorema dita que o quadrado da hipotenusa do triângulo retângulo será igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, dessa vez, a diferença era ainda maior. Qual seria o motivo? Na superfície de uma esfera, como a superfície da Terra, a menor distância entre dois pontos não é mais uma linha reta. É a distância de um grande círculo que une esses pontos. É um círculo que você consegue cortando a esfera com um plano passando pelo centro. Então, as distâncias menores na esfera não são linhas retas, mas arcos circulares. Assim é possível. Muitos dos teoremas da geometria plana não servem para a superfície de uma esfera. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus num plano reto como uma folha de papel. Mas em uma forma esférica, as linhas e ângulos ficam curvos, o que muda seus comprimentos, tornando os ângulos interiores maiores. Em uma superfície esférica como a da Terra, o teorema de Pitágoras não funciona. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, da União Soviética, se tornou o primeiro homem a viajar pelo espaço. Pela primeira vez na história humana, alguém pôde ver nosso planeta de cima. Seus olhos viram uma Terra redonda e azul. Faz apenas meio século que os seres humanos puderam ver com seus próprios olhos que a Terra é redonda. Mas os antigos matemáticos foram os primeiros a saber que vivemos numa bola redonda. Há 2.200 anos, um matemático na Alexandria determinou que a Terra era uma esfera. Eratóstenes foi o supervisor da Biblioteca da Alexandria, que na época era o centro de todo o conhecimento e aprendizado do mundo. Um dia, na biblioteca, ele leu parte de um diário de um viajante. O viajante anotou que ao meio-dia, no solstício de verão em Siene, que era como os gregos chamavam Assuan, todas as sombras desapareciam. Isso chamou sua atenção, porque isso não acontecia em lugar algum que ele conhecesse. Ele decidiu fazer um experimento simultaneamente na Alexandria e em Siene. Foi no dia do solstício de verão, quando o Sol estava em sua latitude mais ao norte.
Os resultados do experimento foram que em um poço em Siene, quando o Sol chegou bem acima dele, todas as sombras desapareceram. Distante na Alexandria, algumas sombras continuaram. Isso era curioso, porque o tamanho das sombras era diferente. Ele tinha descoberto que a Terra é redonda? Eu acho que ele soube. Quando um navio navega uma longa distância no mar, ele parece afundar no horizonte, independente de que direção ele esteja seguindo. Acho que eles descobriram que a Terra não poderia ser plana. Eratóstenes, certo de que a Terra era redonda, deu um passo adiante e tentou descobrir a circunferência do planeta. A luz vinda do Sol chega em uma direção paralela, não importa onde se esteja no planeta. Mas porque a superfície da Terra é curva, a sombra formada vai ter comprimentos diferentes, dependendo de onde se esteja no planeta. Eratóstenes usou o comprimento das sombras de dois locais na mesma longitude para medir a circunferência da Terra. Seu experimento começou na Alexandria. Primeiro, ele posicionou uma vara perpendicular à superfície da Terra. E depois, mediu o ângulo entre a vara e a linha que passava da ponta da vara até o fim da sombra que ela fazia. O ângulo formado pela vara perpendicular na Alexandria e sua sombra formavam um ângulo de 7,2 graus. Isso é 1/50 dos 360 graus que formam um círculo completo. Agora, ele só precisava descobrir a distância até Siene para medir a circunferência da Terra. Eratóstenes decidiu medir a distância da Alexandria a Siene andando a pé. Ir da Alexandria a Siene a pé naquela época era uma jornada perigosa. Ele passou muitos dias atravessando o deserto para determinar que a distância era de 5.000 estádios ou 800 quilômetros. Quilômetros multiplicados por 50 davam 40.000 quilômetros. 2.200 anos atrás, um matemático já tinha determinado a circunferência da Terra. A Terra é esférica. Então, para medir a circunferência, ele precisava medir os ângulos de pontos ao longo do mesmo meridiano. A precisão para medir a distância entre Siene e Alexandria foi menos exata que nos tempos modernos. Ele usou o estádio como unidade de medida, mas essa não era a medida mais precisa. É difícil converter isso para a métrica moderna, mas pode-se dizer que essa medida era extremamente precisa para o seu tempo. A Alexandria se tornou vítima da influência crescente dos imperadores romanos cristãos. Em 391 foi ordenado que todos os templos pagãos fossem destruídos e a biblioteca da Alexandria foi destruída pelo fogo. Os comandantes do Império Romano não queriam filosofias discordantes. Pouco depois disso, a Europa entrou em uma hibernação nas trevas. Apenas um milênio depois, uma nova luz se acendeu na cidade italiana de Firenze, conhecida como Florença. Na Florença do século XVI, a Renascença começava a surgir.
Com recursos abundantes para mercadores, muito da fonte de conhecimento da Renascença se centrou nas aventuras humanas e não divinas. O centro do mundo saiu de Deus e dos deuses e se concentrou nos homens como foco do aprendizado e das artes. Florença ainda é um espetáculo da vitalidade da era da Renascença. O símbolo da cidade é a Basílica de Santa Maria del Fiore, ou seja, Basílica de Santa Maria da Flor. Esse é o Domo, a grande estrutura que se ergue diante da beleza sem palavras da cidade de Florença. Diante da catedral há uma estátua de Filippo Brunelleschi, o arquiteto que projetou o domo da catedral. Brunelleschi foi um dos primeiros a descobrir a perspectiva. Enquanto desenhava a catedral, ele descobriu que era mais eficaz desenhar os objetos mais próximos maiores e os mais distantes menores. O espírito da Renascença era a razão. Eles usavam a razão para se concentrarem no humano. Isso os levou aos ensinamentos dos gregos, que eram relacionados ao helenismo. Verdade, bondade e beleza fazem parte disso. Para eles, verdade e beleza eram formas de raciocínio e eles acharam que poderiam expressar essa beleza matematicamente. Era assim que pessoas como Leonardo da Vinci pensavam. Foi o espírito daquela era que levou à geometria e também à perspectiva. Foi aqui em Florença que o desenho usando a perspectiva matemática e geométrica começou. A igreja de Santa Maria Novella contém o famoso afresco do pintor Masaccio, que morreu jovem aos 27 anos. A obra de Masaccio, a Santíssima Trindade, é encontrada nessa catedral. Ela marca o primeiro uso de perspectiva linear sistemática. Embaixo está o casal que patrocinou esse quadro. Ele também tem Maria, João Batista, Deus e Jesus crucificado. Esse quadro tem um cálculo de onde Masaccio achava que seria o nível dos olhos de quem veria a pintura. É uma superfície plana, mas parece que o altar está aqui e a porção interna da igreja realmente vai para dentro. Era uma coisa incrível para a época que uma superfície plana pudesse parecer tão tridimensional e viva. Até mesmo para mim hoje é incrível. Então acho que as pessoas daquela época devem ter ficado surpresas com esse quadro. Um dia, em 1491, um pintor de Milão recebeu o pedido da corte papal em Roma de uma representação da última ceia de Cristo. A cena acontece antes da crucificação de Jesus, quando ele está em Jerusalém comendo com seus discípulos. Era uma cena comumente retratada por vários artistas. A última ceia, pintada por Giotto di Bandoni no final da Idade Média, tinha uma auréola em torno das cabeças de todos para mostrar sua santidade. Na representação da última ceia de Domenico Ghirlandaio em tamanho natural, encontrada no refeitório da igreja de Ognissanti, em Florença,
O fundo é tão magnífico e belo que não parece que é da última ceia encontrada na Bíblia. Entre todas as representações da última ceia, a que é considerada a melhor está em um convento em Milão. Essa catedral é considerada há tempos uma das construções mais bonitas que representa a transição do estilo gótico para a era da Renascença. Ainda se acredita nisso até hoje. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para ver o afresco. É a última ceia de Leonardo da Vinci. Esse quadro sofreu danos com o tempo, mas ainda é considerado como a mais perfeita de todas as representações. Há várias pinturas da Última Ceia. Não só Leonardo da Vinci representou essa imagem. Os pintores não pegam simplesmente pincéis e pintam na tela. Eles desenham projetos e esboços várias vezes. Em outras palavras, os pintores planejam o que é que eles vão pintar. Antes de Leonardo da Vinci começar a pintar, ele dividiu o espaço de acordo com os métodos da perspectiva geométrica. Ele planejou a composição para que as linhas de visão convergissem sutilmente para Jesus. Depois de posicionar Jesus adequadamente, ele posicionou os 12 apóstolos. Jesus é vivo, rezando seu último sermão da salvação antes da morte. Ele tem um olhar sereno, mas os apóstolos o olham com surpresa, depois de saberem que um deles vai trair o seu mestre. Dizem que os monges desse convento olham essa pintura e têm ilusões de fazerem parte da última ceia com Jesus e seus apóstolos. A perspectiva originada dos princípios geométricos abriu um novo mundo para os pintores. Quando eles se iluminaram com ideias sobre espaço, a matemática desenvolveu um novo conceito. Aqui é Kaliningrado, um território russo isolado no Mar Báltico. Ele um dia foi território alemão, mas os soviéticos vitoriosos o tornaram parte da Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi berço de um renomado filósofo alemão, Immanuel Kant. Ele nasceu aqui e nunca saiu da cidade. O rio Pregolya passa por Kaliningrado como um gancho. O rio divide a cidade em 4 partes. Kaliningrado é importante há muito tempo como um porto sem gelo no Báltico, o que fez dele um importante centro comercial. 7 pontes conectam partes da cidade. 200 anos atrás, pessoas aqui tentavam resolver o famoso enigma das pontes. Em uma cidade com 4 partes e 7 pontes atravessando o rio, a questão era se seria possível atravessar todas as 7 pontes sem atravessar uma mesma 2 vezes. Muitos tentaram resolver o quebra-cabeças atravessando as pontes, mas ninguém chegou a uma resposta definitiva.
Outras soluções não indicavam ser possível atravessar todas as 7 sem repetição. O enigma das pontes de Kaliningrado ficou sem solução por um bom tempo. Em 1736, um jovem matemático chamado Leonhard Euler tentou resolver esse problema. Ele demonstrou que não se pode atravessar as 7 pontes sem atravessar ao menos uma delas 2 vezes. Para isso, ele desenhou pontos para representar os locais e linhas para representar as pontes. Agora o problema se tornou matemático. Você pode ligar todos os pontos com um único risco sem tirar o lápis do papel? O novo conceito de espaço de Euler deu origem a uma nova forma de matemática, a topologia. Para chegar ao topo de uma montanha, há 2 coisas a se considerar. A primeira é, há um caminho até o topo? E a segunda é, qual é o caminho mais curto até o topo? A primeira é uma questão de topologia, lidando com elementos como o percurso de Euler. Enquanto a segunda é uma questão geométrica. A imaginação e a inovação da matemática para compreender melhor o espaço redondo da Terra levou a novas descobertas. A Universidade de Göttingen, na Alemanha, se tornou a meca da matemática, produzindo muitos matemáticos mundialmente famosos. Em 1807, uma pessoa que depois seria considerada um dos 3 principais matemáticos da história, junto com Arquimedes e Sir Isaac Newton, se tornou professor de uma estimada instituição. Carl Gauss tinha mais de 30 anos na época, e pela próxima metade do século, ele se dedicaria aos seus interesses em astronomia e matemática na famosa Universidade de Göttingen. Ele era considerado um perfeccionista e ensinou a apenas alguns jovens matemáticos. Bernhard Riemann descobriu princípios de espaço conhecidos como geometria de Riemann, depois de estudar com Gauss. Evidências do trabalho de Gauss nas características e princípios do espaço são encontradas pela universidade. O seu observatório astronômico está atualmente em restauração. Gauss foi o chefe dessa instituição e passou muitos dias estudando aqui. Era aqui que Carl Gauss vivia. Essa porta nos leva à sua sala de reuniões. Como pode ver, é um espaço pequeno. Nada aqui é muito grande. Ele tinha no máximo 8 alunos e eles eram muito inteligentes. Agora, se vier por aqui, vai ver o escritório de Gauss. Aqui ficava a sala de Carl Gauss. Agora tudo isso está sendo restaurado. Gauss era grande matemático, mas também era um ávido astrônomo. Os estudos de Gauss não eram limitados à astronomia. Ele também explorou a medição geodésica, um tipo de análise de terreno que compreende a curvatura da Terra. Gauss deu uma visão matemática ao estudo da superfície redonda da Terra. Ele queria ver como o espaço na Terra era diferente da superfície de um plano, como um papel. Ele mediu triângulos desenhados na Terra. Não foi um desafio fácil.
Gauss encarou muitas dificuldades. A primeira foi a precisão. Seus triângulos eram imensos, com lados de 57 quilômetros de comprimento. Era difícil ver um vértice a partir do outro. Ele fez aproximadamente 200 medições dessas e depois analisou meticulosamente os dados para conseguir resultados precisos. O vértice de um triângulo era no topo das Haihagens, onde há hoje a Torre Gauss. Através de minuciosos cálculos e muitas verificações, ele determinou todos os 3 vértices do triângulo. Ele determinou a diferença entre um triângulo na Terra e um desenhado na superfície plana de uma folha de papel. Seus resultados determinaram que a soma dos ângulos internos de um triângulo terrestre era 14 graus maior que os 180 graus de um desenho em papel. Se você fizer um triângulo gigante na Terra, a soma dos ângulos internos fica maior. Por exemplo, se você tem um triângulo com um vértice no Polo Norte e uma hipotenusa no Equador, a soma dos ângulos internos será de 270 graus, se o ângulo interno no Polo Norte for de 90 graus. Isso porque os ângulos internos nas duas pontas da hipotenusa, no Equador, também são de 90 graus. Isso é geometria esférica. A soma dos ângulos internos de um triângulo em uma superfície plana sempre resulta em 180 graus. Mas a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo conectando o Polo Norte e o Equador é de 270 graus. Isso porque a Terra é esférica, com uma superfície redonda. O Teorema de Pitágoras foi, talvez, a descoberta matemática mais importante, mas em sua forma pura, ele só se aplica a superfícies planas, não a superfícies redondas, como a de nosso planeta. Então, o Teorema de Pitágoras, que dominou o conceito de espaço na civilização humana por 2 milênios, chegou ao fim? O próprio Gauss queria saber se o vasto espaço que não podemos alcançar poderia ser curvo ou arqueado. Toda a diferença e os erros vieram desse espaço arqueado, ele refletiu. Resolver esse problema era um esforço pioneiro que exigia experiência especial e tempo de dedicação. A Renascença apontou a atenção europeia para o Novo Mundo. Técnicas de navegação precisavam cruzar o vasto oceano, fazendo com que um mapeamento mais preciso fosse necessário. Navegantes desse vasto oceano arriscavam suas vidas. Eles precisavam de direções exatas e as encontraram nos ângulos. Mas se você desenhar a Terra numa superfície plana, vai ter uma representação distorcida. Quanto mais se distancia do Equador e mais se aproxima dos polos, maior é a distorção da distância entre as latitudes. Não se pode sequer desenhar pontos nos polos. Nesse mapa, pintado em um estilo conhecido como projeção de Mercator, há latitudes e longitudes exatas. Mas a representação do espaço se torna exageradamente grande, quanto mais se aproxima dos polos. Nós sabemos que a Terra é redonda como uma bola. Mas, mesmo assim, nós queremos desenhá-la em uma superfície plana. O problema em fazer essa representação é que, simplesmente, nós não podemos desenhar com a mesma razão em todos os pontos, porque isso seria simplesmente impossível.
A distorção entre dois pontos em uma Terra esférica foi resolvida com um novo tipo de método de mapeamento chamado de Sistema Universal Transverso de Mercator. É um método em que um ângulo de um ponto específico é igual aos ângulos que você veria em um mapa. A noção comum de que duas linhas paralelas não podem se encontrar não se aplica à superfície esférica da Terra. Isso porque duas linhas que cruzam a superfície da Terra sempre se encontram em dois pontos. A menor rota entre dois pontos específicos na Terra é uma linha reta feita por um avião que passa pelos dois pontos e atravessa o centro da Terra. Essa linha chamada de Grande Círculo é o menor caminho na Terra. A linha azul no gráfico é a rota do círculo usada pelas linhas aéreas. Quando olhamos para um mapa, parece que a menor rota de Nova York para Madrid é só seguir a leste pela latitude. Mas, na realidade, é mais direto e mais curto seguir a linha azul, que vai a nordeste antes de seguir para o sul. Essa rota menor, usada por aviões, também é o caminho usado por aves migratórias engenhosas em suas longas jornadas globais. O Teorema de Pitágoras pode explicar o universo? O astrônomo Robert Kirshner tenta medir o tamanho do universo. Para descobrir se o universo é plano ou curvo, suas ferramentas mais importantes são um telescópio de alta potência e o conhecimento matemático. O padrão de medida de Kirshner é a distância até uma supernova recém-explodida. Podemos descobrir outras coisas sobre a galáxia na qual aquela supernova está localizada que nos permitam determinar sua distância. Assim, medindo a distância até essas outras coisas, na verdade até o brilho delas, podemos descobrir qual é essa distância. A matemática nos deu a base para a ciência de medir a distância do espaço através da luz emitida pelas estrelas. Foi Einstein quem desenvolveu o conceito de espaço, que começou com um triângulo numa superfície plana. Sua teoria física do espaço curvo começou com a matemática de Gauss e de Riemann. A tarefa de Einstein era descobrir o que é que curva o espaço. Einstein estava inventando a relatividade geral, a teoria da gravitação. Ele precisava descobrir como a presença de massa ou de energia curvam o espaço. E ele trabalhou duro nisso. Acontece que matemáticos já tinham criado várias dessas ideias interessantes. Então, voltando a Gauss e especificamente a Riemann, trabalharam muitas propriedades do que seria a geometria de um espaço com 3 ou 4, ou na verdade mais de 4 dimensões. É muito difícil para nós imaginarmos, mas essas eram as coisas de que Einstein realmente precisava. Durante milhares de anos, teorias matemáticas foram uma porta para um novo mundo. Essa porta abriu caminho para o centro da teoria da relatividade, que detalha como o espaço que ocupamos viaja através do tempo. A teoria da relatividade começou com um novo entendimento de tempo e espaço. A relatividade do mesmo tempo e do mesmo espaço foi a chave para se entender o cosmos e o mundo de partículas elementares.
Einstein acreditava que tempo e espaço se curvavam pela massa, e a massa se movia de acordo com a geometria do tempo e espaço. Foi assim que ele previu que a luz passando perto de um Sol de grande massa podia se curvar. E com o telescópio espacial, há imagens desses anéis de Einstein, como gostamos de chamar. Essas lentes, que são imagens de objetos no fundo que foram distorcidos pela presença de um objeto imenso na sua linha de visão. Essa é a evidência definitiva da maneira pela qual o espaço é curvado por objetos grandes. Quando ele descobriu que todo o espaço era curvo, foi assim que ele expressou sua alegria. Um besouro cego caminha por cima da superfície de um globo e não percebe que o caminho que ele percorreu é curvo. Eu tive a sorte de perceber isso. Em 29 de maio de 1919, houve uma maravilhosa oportunidade de se verificar se a teoria de Einstein era verdadeira. Um eclipse solar total sempre foi um evento que atraiu astrônomos e outros para a observação desse incrível fenômeno natural. O eclipse solar total é um evento natural raro em que a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Na Terra, a luz do Sol fica totalmente bloqueada. As emoções se afloram quando o eclipse começa. Astrônomos tiram fotos do último filete do Sol para ver a luz das estrelas quando o eclipse ocorrer. Depois, eles comparam as fotos com as tiradas do mesmo local 6 meses antes. Quando o Sol brilha, a luz da estrela parece estar ao lado do Sol. O estranho, no entanto, é que as estrelas foram escondidas atrás do Sol. O resumo é que o que vimos na Terra foi a luz daquelas estrelas curvadas enquanto passavam pelo Sol. Alguém de enorme imaginação na física, claro, Einstein, porque ele é o único ou um dos poucos que pensou em gravidade como resultado da geometria. Então, a ideia dele, a teoria da relatividade geral, é uma ideia sobre geometria, e sobre tempo e espaço, e sobre como a presença de matéria curva o espaço, e depois a luz ou os objetos se movem nesse espaço curvado. Isso foi completamente original. Enfim, a teoria da relatividade de Einstein foi uma obra-prima produzida pela curiosidade humana sobre lugar e espaço. O triângulo retângulo construiu as antigas civilizações e povos. A matemática dos triângulos e o teorema de Pitágoras foram as ferramentas essenciais para o entendimento do espaço em que vivemos. Usamos termos na geometria como distância, comprimento, tamanho, volume e ângulos. Esses todos são conceitos para medir o espaço. E o teorema de Pitágoras é o ponto inicial de todos eles. Através desse teorema, podemos determinar comprimento e tamanho, calcular volume e medir ângulos. Mesmo na geometria não euclidiana, precisamos usar o teorema de Pitágoras para definir os conceitos de medida. O teorema de Pitágoras é o ponto de partida para todos os espaços. É fácil ver que a sabedoria encontrada nas civilizações que se desenvolveram no último milênio começou com os triângulos. Através desses triângulos, encontramos novos espaços e um mundo maior. E agora, a raça humana olha o cosmos. Enquanto olhamos para o universo, devemos nos lembrar humildemente que foi um simples triângulo que desvendou os segredos de nosso planeta e daquilo além dele.